Olá, tudo jóia? Tudo na paz com você? Eu sou Tchaikovsky Oliveira, também conhecido como Chay Oliveira, sou presbítero e aqui no nosso canal, aqui e acolá, nós trazemos alguns estudos, algumas reflexões bíblicas e nessa ocasião nós vamos meditar em um salmo muito interessante, muito importante, um salmo de promessas que é o Salmo 91. O Salmo 91, assim está escrito nele: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Antes da gente meditar nesse texto, eu gostaria de fazer uma oração. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que temos de expor a tua palavra, de refletir sobre esse Salmo 91, um salmo tão conhecido, tão famoso, e pedimos a tua iluminação, a tua graça e a tua misericórdia. Que o Senhor nos ajude nessa exposição, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse salmo, ele é um salmo de um autor desconhecido. Muitos estudiosos atribuem a Moisés, mas esse cântico que enfatiza algumas lindas promessas de proteção para aqueles que têm o Senhor Deus Jeová como Senhor seu Deus e seu Filho unigênito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele não tem um autor conhecido. É interessante que esse salmo, ele é um salmo que tem sido usado por muitos cristãos, e quando eu falo cristãos, eu falo nas mais diversas vertentes do cristianismo. Muitos abrem a Bíblia no Salmo 99 e colocam sobre as suas estantes, não é? Sobre os seus criados mudos, como se aquela Bíblia aberta no Salmo 91 fosse servir como alguma espécie de amuleto ou algo que pudesse espantar coisas ruins, maus espíritos. E nós acreditamos, humildemente falando, que se a palavra de Deus ela não estiver operante e funcionando dentro do nosso coração, o fato de deixá-la aberta sobre algum tipo de móvel na nossa casa, ela não tem grande valia. Esse salmo, ele promete um cuidado completo. Nesse salmo nós percebemos o Senhor nos livrando de doenças, de ataques, de angústias. Mas será se isso verdadeiramente acontece na nossa vida? Como a gente pode entender esse salmo? Como a gente pode fazer dele como a gente pode entender essas promessas do Senhor nas nossas vidas, né? Então,
Em primeiro lugar, eu queria que nós víssemos com um pouco mais de detalhe a quem essas promessas são dirigidas. Será que esse salmo é dirigido para todas as pessoas do mundo? Em primeiro lugar, como eu vos falei, a gente vai ver a quem essas promessas são dirigidas. Se você estiver aí com a sua Bíblia, se você estiver com o seu smartphone, por favor, abra no Salmo 91 e acompanhe comigo, por gentileza. Os versículos 1, 2, 9 e 14 nos revela a quem esse salmo é dirigido. Em primeiro lugar, para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. A palavra Altíssimo no hebraico aqui é a palavra Elion, que significa elevado, supremo. E a palavra onipotente aqui nesse texto significa a palavra Shaddai, que significa todo-poderoso. É interessante perceber que o verbo utilizado aqui é o verbo habitar. E habitar mostra a ideia de algo constante, permanente. Ou seja, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é aquele que mora, aquele que reside no esconderijo do Altíssimo. E não alguém que o visita esporadicamente, como nós fazemos quando visitamos alguém ou quando vamos a alguma pousada, algum hotel. Não, nós não visitamos, nós residimos, nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, né? Existem pessoas que só buscam a Deus quando estão precisando de algo, quando estão em aflição extrema, quando a tragédia bate à sua porta, ou quando estão endividados, ou em qualquer outra grande dificuldade. Uma outra coisa interessante nesse versículo é que ele usa a palavra esconderijo. A palavra esconderijo é um lugar onde nós nos escondemos. Um lugar onde nós sabemos que estamos seguros e protegidos do inimigo. Talvez, imaginando que Moisés pudesse ser o autor desse salmo, a gente vem a pensar sobre ele e o povo de Israel ali saindo do Egito e sendo perseguidos por Faraó e seu exército. E imaginando esse contexto, isso nos ajuda a entender a necessidade de refúgio e de esconderijo nas horas de aflição. Eu gostaria de afirmar para você que está aqui me vendo que o lugar mais seguro do universo é o esconderijo do Altíssimo. Ou seja, usando uma outra metáfora, debaixo das suas asas, porque Ele é o Deus criador do universo, dono de tudo, de todos, aquele que detém todo o poder nos céus e na terra, até para abrir o mar e fazer o seu povo atravessá-lo a pés enxutos. O texto ainda nos diz, e descansa à sombra do Onipotente. Uma das maiores fraquezas do ser humano, sobretudo nos dias odiernos, é a ansiedade. Quantos de nós não luta contra a ansiedade? E neste salmo nós somos convidados a descansar à sombra de um Deus que é onipotente, ou seja, é um Deus que absolutamente tem todo o poder, todo o poder. Interessante que a palavra sombra, ela é uma metáfora para segurança, para amparo, para refúgio. Imaginando a terra de Israel, onde o sol é opressivo, causticante, a sombra ainda mais simboliza amparo, refúgio, descanso e refrigério. E ao ler esse versículo maravilhoso no Salmo 91, me vem à memória uma outra passagem que está registrada em Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 3, onde a esposa diz para o seu amado: qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento. O seu fruto é doce ao meu paladar.
Então, vejamos a quem mais essas promessas são dirigidas. Em segundo lugar, para aquele que diz do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Isso está escrito nos versículos 2 e 9. A palavra Deus aqui, nesse versículo, é a palavra Elohim, que significa o único Deus verdadeiro. Então, aquele que diz do Senhor: Ele é o meu refúgio, é a minha fortaleza, Ele é o meu único Deus verdadeiro em quem confio. Nós entendemos que essas promessas do Salmo 91 são dirigidas também a essas pessoas. É interessante, meus queridos, percebermos o quanto nós queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos o Deus das bênçãos. Talvez você e eu pudéssemos pensar: será se nós poderíamos bater no peito com humildade e dizer que o Deus da Bíblia é o nosso Deus de verdade? Ele é verdadeiramente o seu refúgio? Todos os dias você fala com Ele, todos os dias você recorre a Ele. Ele é a sua fortaleza, Ele é o Deus em quem você confia. Somente Deus sonda o seu coração e sabe a verdade e a sinceridade que emanam do seu e do meu frágil coração. Queridos, então, uma coisa me parece ser certa nesse salmo: é que as promessas aqui contidas não são, pelo menos em primeira instância, em primeira análise, para todos os seres humanos, mas para aqueles que são propriedade exclusiva de Deus. Como está escrito a respeito de Cristo no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Charles Spurgeon, ainda mais ousado, ele chega a dizer que as bênçãos neste salmo prometidas não são para todos os crentes. Que ousado, não é? Ele diz que esse salmo é dirigido para aqueles que vivem em íntima comunhão com Deus. E ele chega a dizer, abre aspas: cada filho de Deus olha para o santuário interior e o propiciatório, mas nem todos habitam no Santo dos Santos. Eles correm até ele ocasionalmente e desfrutam de aproximações ocasionais, mas não residem habitualmente na presença misteriosa. Fecha aspas. A quem mais essas promessas são dirigidas? Em terceiro lugar, para aquele que fez do Altíssimo a sua morada. Versículo 9 nos ajuda a encontrar essa informação. E aqui nós temos novamente a ideia de habitação, de casa, de morada. A ideia aqui é de algo constante. Na alegria e na tristeza, Ele é o meu Deus. Na riqueza e na pobreza, Ele é o meu Senhor. Na tempestade e na bonança, o Senhor, o Altíssimo, é o nosso Deus. Spurgeon ainda diz que aqueles que, pela rica graça, desfrutam de íntima e constante comunhão com Deus, se tornam possuidores de benefícios raros e especiais, que são perdidos por aqueles que o seguem à distância e que entristecem constantemente o Espírito Santo. Ao lugar secreto, o esconderijo do Altíssimo, somente vêm aqueles que conhecem o amor de Deus em Jesus e somente habitam nele aqueles para quem o viver é Cristo. Em quarto lugar, a quem mais essas promessas são dirigidas? O próprio Salmo nos ensina, nos mostra. Em quarto lugar, para aquele que se apegou ao Senhor com amor e conhece o seu nome. E aqui nós podemos fazer algumas perguntas. A quem amamos mais?
Qual a razão da nossa vida? Quem é ou quem são os nossos ídolos? Você ama a Deus em primeiro lugar? Você o conhece de verdade ou pelo menos deseja conhecê-lo mais profundamente? Em tudo nós podemos ver a mão do Senhor agindo nas nossas vidas, porque ninguém pode amá-lo se não for por Ele mesmo atraído. Sem Cristo nós estamos mortos dos nossos delitos e pecados. E é Ele mesmo quem nos chama pelo nome, nos elege, nos escolhe para sermos seus filhos, nos dá o seu Espírito Santo que produz em nós um fruto que nos faz amar e conhecer ao Senhor, mesmo sem vê-lo. Nós acreditamos, queridos, que são a essas pessoas a quem essas promessas são dirigidas. Duas perguntas aqui. Especificamente, que promessas são essas? E segundo o salmista, de que forma Deus as cumpre em nossas vidas? Ou em nossa vida, melhor dizendo. Os versículos de 3 a 7 e os versículos de 10 a 12 serão agora analisados. Primeira promessa, no versículo de número 3. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro. O que é o laço do passarinheiro? Aqui nós temos uma armadilha para pássaros. O laço é uma armadilha. O que é o passarinheiro? O passarinheiro é um caçador. É aquele que caça pássaros. E o que representa esse texto então para nós? Aqui representa qualquer trama contra a nossa vida. E semelhante aos passarinhos que ingenuamente se achegam ali e são atraídos por um pouquinho de comida e chegam ali naquele laço preparado pelo passarinheiro e caem naquela arapuca, assim somos nós, ingênuos, tolos, fracos, como pobres passarinhos, né? Propensos a cair facilmente em armadilhas que tentam destruir nossa vida. Mas o texto está dizendo que o Senhor livra aqueles que habitam em Deus dos laços, das armadilhas, da corrupção, do engano. Em segundo lugar, nos livra da peste perniciosa. A palavra perniciosa significa que faz mal, que é nocivo. A ideia aqui no original é de um veneno mortal. As pestes, ou a peste perniciosa, está diretamente relacionado com doenças, com pragas, com epidemias, né? Por que não lembrar da peste negra, também conhecida como peste bubônica na Idade Média, né? Que foi uma pandemia que acometeu a Europa no século XIV, provocada por um bacilo. E esse acontecimento figurou entre aqueles que caracterizaram a crise da Baixa Idade Média. Por que não lembrar da nossa pandemia do coronavírus que dizimou tantas pessoas? Mas espera aí, o texto está dizendo que o Senhor nos livra. E por que nós morremos? E por que nós caímos em tramas? E por que nós somos aprisionados? A gente vai um pouco mais à frente tentar entender. O texto ainda continua nos dizendo que ele nos livra da peste perniciosa, reiterando. Ou seja, o Senhor livra aquele que habita em comunhão com Ele do veneno mortal, da doença mortal. E essa doença mortal, essa peste perniciosa, muitas vezes o erro. E nós estaremos salvos ao lado do Deus da verdade. Existe a peste mortal do pecado e nós estaremos salvos ao lado do Deus que é triplamente santo. Seguindo a compreensão do texto, nós encontramos: cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estarás seguro. Aqui nós temos uma imagem muito bonita de uma ave progenitora que protege os seus filhinhos. Por que não pensar numa galinha que abre as suas asas e protege os seus pintinhos?
Portanto, nós devemos, em humildade, reconhecer a nossa pequenez, a nossa carência e a nossa total incapacidade de nos autoproteger e nos encolher debaixo do Senhor, debaixo de suas santas asas. Aqui é uma metáfora, uma figura de linguagem muito bonita. Nada, nem ninguém poderá nos fazer dano algum. Confie no Senhor. O texto continua nos dizendo: a sua verdade é pavês e escudo. Sua verdade, a verdade de Deus, é a sua promessa. A sua promessa é a sua palavra. A sua palavra é o seu Filho, ele é o Verbo que se fez carne. Ele é a nossa proteção. O que é um pavês? Pavês era aquele escudo longo que protegia o soldado, todo o seu corpo. Praticamente todo o corpo do soldado. Aqui a ideia é de uma dupla armadura. Além do escudo, ele é pavês, que nos protege por completo. E nos protege de quê? De dardos, de flechas inflamadas. Nós somos protegidos com a verdade. A sua verdade é proteção, é armadura para nós. O texto ainda nos diz: não te assustarás do espanto ou do terror noturno. Meus queridos, quantas pessoas sofrem durante as noites escuras? Sentem-se inseguras, temerosas acerca daquilo que pode lhes sobrevir. Algumas pessoas têm medos de espíritos maus, medos dos homens maus, medo, pavor, terror. Todavia, aquele que confia no Senhor e dele faz a sua morada, ele não teme nada. Ele é seguro na confiança de que o Senhor dos Exércitos não dorme nem cochila. Sabe que Ele vela por nós, cuida de nós e com letras garrafais jamais nos abandona. Não ter medo. O simples fato de não ter medo por si só já é uma grande bênção, uma indescritível bênção. O texto ainda continua nos dizendo: nem da seta que voa de dia. Que são essas setas? São dardos inflamados, setas envenenadas que tentam nos destruir. Aqui a ideia aponta para ataques. E aí nos vem à memória aquele famoso texto de Isaías, capítulo 54, versículo 17, que diz: toda arma forjada contra ti não prosperará. Ou seja, o Senhor livra os seus de covardes ataques, de heresias astuciosas, de repentinas tentações. O Salmo continua dizendo: nem da peste que se propaga nas trevas, ou outra versão diz, que anda na escuridão. Pragas que matam com armas ocultas, como um inimigo que esfaqueia no escuro. Nem da mortandade, ou seja, aquilo que extirpa, aquilo que mata, aquilo que destrói, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Queridos, milhares podem perecer diante de guerras e pragas, mas se o Senhor quiser, Ele guarda os seus, independente de onde você está, em que circunstância você está, o Senhor te guarda. Lembra daquela praga lá no Egito, onde o anjo da morte passava pela casa de todo mundo, e os primogênitos ali tinham suas vidas ceifadas, mas aqueles que eram do Senhor, existia uma marca de sangue sobre as suas portas, e o anjo, quando via, passava por aquela porta, passava por aquela casa, e aqueles filhos eram poupados. Deus guarda os seus. Lembra de Daniel na cova dos leões? Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo?
Lembra das pragas do Egito? O Senhor nos guarda. Quantas e quantas vezes milhares de pessoas têm sido atingidas por heresias, por sofismas, enganos, ideologias, mas Deus guarda os seus do engano. Mas por que a gente morre? Por que a gente cai? Por que a gente adoece? A gente vai tentar entender um pouco mais à frente. O texto continua nos dizendo: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. A segurança e a confiança plena que Deus está conosco. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles, os anjos, te sustentarão nas suas mãos, nas mãos deles, dos anjos, para que não tropeces em alguma pedra. Nenhum mal te sucederá, é a promessa do Senhor. Mas puxa vida, quantas e quantas vezes o mal bate à nossa porta? Quantas e quantas vezes as tribulações, dificuldades chegam, sim, à nossa tenda? Portanto, como entender esse salmo? Quantas pessoas piedosas, cristãs verdadeiras, tementes, passam pelas mais terríveis adversidades? Quantos e quantos homens, como o próprio John Bunyan, e outros, o próprio Charles Spurgeon, passaram pelas mais diversas adversidades. Homens que tiveram a sua vida completamente dedicada ao Senhor e vivenciaram as mais duras. Por que não falar do apóstolo Paulo? Por que não lembrar de Jó? Deus dizia que Jó era um homem temente, que se esvaía do mal, que fugia do mal. O próprio Deus testemunhando que Jó era uma dádiva. Mas vejamos o que Jó passou. Por quê? Se a Bíblia está dizendo que nenhum mal nos sucederá e que praga nenhuma chegará à nossa tenda, por que nós passamos por isso? E nós falamos aqui no versículo anterior, o Salmo nos prometendo uma proteção angelical, os anjos do Senhor. A esses anjos Deus dará ordem para que eles nos guardem em todos os nossos caminhos. Os anjos, segundo Hebreus 1,14, eles são espíritos ministradores, são enviados para serviço a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. A palavra ministradores aqui no grego, Novo Testamento, no Hebreus, significa servos, diáconos, não é? Aqueles que consolam, socorrem e servem. Muito bem, com essa proteção que nos é prometida nesse salmo, o que pela graça de Deus nós podemos fazer? Os versículos 13 e 15 nos respondem: pisaremos o leão e a áspide, calcaremos aos pés o leãozinho e a serpente. O que é áspide? Áspide é uma cobra, uma serpente. E que imagem é essa? Pisaremos o leão, a áspide, serpente, leãozinho. Isso tudo aqui nos traz a ideia de oponentes ousados, fortes, traiçoeiros. E o texto nos diz que nós, pela graça e pela misericórdia de Deus, na força do Senhor, nós estaremos aptos a vencer esses oponentes ousados que se levantam contra nós. Nós, de nós mesmos, nós não teríamos forças, mas com o Senhor, nós somos como Davi, que enfrentou aquele gigante. Não é? Na força do Senhor é que está a nossa vitória. O versículo ainda nos diz, seguindo o Salmo, na nossa angústia. Veja, quando diz na nossa angústia, esse versículo responde muita coisa do que a gente fica sem entender nos versículos anteriores. Existe angústia. Muitas vezes o Senhor nos livra da angústia e muitas vezes o Senhor nos livra na angústia. A angústia vem. E a angústia traz consigo os mais diversos
problemas que um ser humano pode enfrentar. Mas o texto diz, na nossa angústia, na hora da dificuldade, na hora da tribulação, na hora da dor, nós o invocaremos e ele nos responderá e estará conosco. O que é invocar? Invocar é chamar, é clamar, é orar. Na nossa angústia, ele estará conosco, nos livrará e, diz o texto, nos glorificará. O que é glorificar aqui? Não é glorificar como Deus é glorificado, como Cristo é glorificado. Aqui a ideia de alguém que é levantado e que é honrado. Nos honrará seria talvez a tradução mais apropriada. Além dessa proteção e companhia maravilhosas, o que mais o Senhor nos promete? E aqui nós estamos caminhando para o final da nossa reflexão. Ele nos promete longevidade e salvação. Longevidade seria uma vida longa. Mas aí a gente se pergunta, mas tantas pessoas piedosas deixaram este mundo, morreram tão jovens. Só que a gente tem que entender que a longevidade aqui não tem a ver com a nossa maneira de ver as coisas, mas a maneira que Deus vê as coisas. É na medida de Deus, não na nossa medida. Lembra? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O Senhor é tudo, nada mais importa quando nós estamos em plena comunhão com Ele. A segunda coisa que Ele nos promete é salvação. E aqui, 2 pontos. Salvação poderia ser os livramentos que Deus nos dá aqui na terra e o maior presente de todos, a salvação eterna. A Bíblia nos diz que Ele é aquele que nos livra, ou melhor, que livra a nossa alma da morte. Eu queria concluir e depois fazer umas rápidas aplicações. E na minha conclusão, eu quero citar as palavras de Spurgeon na minha conclusão. Eu vou abrir aspas e vou dizer aqui o que ele disse, e quero fazer das palavras dele as minhas palavras, para que a gente entenda a profundidade desse salmo. E eu queria chamar a sua atenção. Escute o que é que ele diz. Abre aspas. É impossível que qualquer mal aconteça ao homem que é amado do Senhor. Mas espera ainda. Como assim? É impossível que qualquer mal aconteça ao homem que é amado do Senhor? Como assim? E ele continua. As mais esmagadoras calamidades somente podem encurtar a sua jornada e precipitá-lo à sua recompensa. Olha que coisa linda, gente. O mal, para ele, não é mal, mas apenas o bem sob uma forma misteriosa. As perdas o enriquecem, a doença é seu remédio, a censura é sua honra e a morte é ganho para ele. Nenhum mal, no sentido estrito da palavra, pode acontecer a ele, pois tudo é convertido em bem. Fecha aspas. Olha que coisa linda, gente, essas palavras desse homem. E eu faço dessas palavras as minhas palavras. A Bíblia vai nos dizer: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E eu finalizo aqui com algumas aplicações. Em primeiro lugar, não sejamos turistas na morada do Altíssimo, e sim habitantes dessa casa. Em segundo lugar, ore para que Deus te alcance e te salve e esteja contigo todos os dias da tua vida. Em terceiro lugar, esse mundo de farra, prostituição, bebedice, drogas, desonestidade, corrupção, não tem nada para nos oferecer. Quantas e quantas vezes, uma quarta aplicação, nós agimos como aqueles de Jerusalém que rejeitaram ao Senhor.
Jesus diz em Mateus 23, 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não o quisestes. E por último, o Senhor Jesus nos deu na cruz o maior livramento de todos. A maior salvação de todas. Ele livra a nossa alma da morte eterna. Que Deus te abençoe, te fortaleça, abençoe a tua família. Deus te abençoe. Um abraço. Tchau, tchau.